Pois bem, eu quero então tratar do seguinte tema à luz desse texto: não ensarilhe as armas, a luta ainda não acabou. Não ensarilhe as armas, a luta ainda não acabou. Bom, vocês têm acompanhado comigo a exposição deste livro, e vocês recordam que Neemias estava na cidadela de Suzã, quando recebe a visita do seu irmão Hanani, e ele faz uma pergunta para Hanani acerca de Jerusalém, dos que haviam ficado, como é que eles estavam, e ao receber a notícia de que o povo estava em grande pobreza e miséria, portas queimadas, muros destruídos, ele ficou profundamente comovido com esta informação, e ele ora, e ele ora, e ele chora, e ele jejua, e ele se coloca nas mãos de Deus para ser a solução do problema que ele acaba de receber como diagnóstico. E vocês lembram que ele se apresenta ao rei com o semblante abatido, e isso era uma espécie de senha para que o rei perguntasse para ele qual o motivo da tristeza, e ele informa ao rei a situação da cidade do sepulcro dos seus pais, e pede ao rei licença e liberdade para ir, e pede ao rei os recursos necessários, a proteção necessária para ir. E ele chega e ele não fala nada para ninguém, ele primeiro verifica o que está acontecendo, diagnostica o problema, levanta todo o panorama do problema, e então oportunamente comunica aos nobres e ao povo a necessidade de cobrarem ânimo, de juntarem as forças e reconstruir a cidade que estava há mais de 120 anos debaixo de escombros. Pois bem, mesmo diante da disposição de todos se levantarem para fazer a obra, eles enfrentaram inúmeras dificuldades, mormente dos inimigos de fora, dos usurários de dentro. E nós já vimos como os inimigos lutaram, seja através da perseguição, seja através da infiltração, seja através da distração, tentando paralisar a obra. E aqui no capítulo 6, propriamente dito, três alternativas, ou três tentativas, melhor dizendo, foram usadas para intimidar Neemias e cessar a obra. A primeira tentativa está no capítulo 6, versos de 1 a 4, que foi o diálogo. Chamaram Neemias para uma mesa redonda, para um bate-papo. A ideia é essa: se você não pode com o inimigo, une-se a ele. Já que eles não conseguiam derrubar Neemias de fora para dentro, quiseram se aliar a ele, sentar à mesa com ele, ludibriá-lo com esse falso diálogo para cessar a obra. Neemias não entrou nessa jogada. Então, já que Neemias não queria entrar no diálogo, nos versículos 5 a 7, eles então trabalham uma insinuação, mostram uma carta aberta, mostrando para ele o seguinte: você tem intenção de revoltar-se nessa reedificação, e você colocou profetas para falar a seu favor, então se você não vier, nós vamos soltar essa carta aberta, nós vamos difamar você, nós vamos revelar quem é você, e isso vai surgir uma situação muito constrangedora para você, e vai ser um problema muito grande, e você não vai conseguir fazer nada. É a intimidação, é a insinuação. Mas agora eles usam a terceira arma, a partir do versículo 7, que agora não é a insinuação, não, agora é a intimidação. Versículo 9 diz: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. E ele ora: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então foi isso até aqui que nós vimos até a aula anterior. Agora eu gostaria que nós entrássemos, propriamente dito, na exposição do texto que nós acabamos de ler. Não ensarilhe as armas, porque a luta não terminou. Então vamos ver. O inimigo começa a usar uma outra estratégia. Irmãos, isso é uma figura para nós importante. O diabo não tem apenas
um tipo de arsenal. Ele luta com você numa área. Se você resiste nessa área, ele muda de tática. Ele usa outras armas. Ele vem para um outro flanco. Ele usa outra estratégia. E foi aqui da mesma forma. Então, como é que agora eles atacam Neemias? Primeiro, o inimigo escondido atrás da religião. Veja você, por favor, versículo 10. O inimigo se infiltra no meio do povo de Deus. Olha aí comigo, 6:10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metebel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite, virão matar-te. Então preste atenção nisso. Já que eles não conseguiram vencer Neemias com as outras armas convencionais, com o diálogo, com a infiltração, com a intimidação, vamos ver se a gente vence o Neemias com a religião? Vamos levá-lo para dentro do templo? Por que estão querendo levar Neemias para dentro do templo e fechar as portas? Qual o problema disso? O problema disso é que Neemias não era um sacerdote. O problema disso é que Neemias não podia entrar no templo nessa conjuntura. Seria uma profanação do sacerdócio. O que aconteceu com o rei Uzias, que quis ocupar o papel do sacerdócio, ficou leproso. É tentar levar Neemias a pecar, e pecar dentro da casa de Deus. A intenção deles não era proteger Neemias. A intenção dessa gente aqui, que era gente religiosa, eram os responsáveis pelo templo, eram os sacerdotes da época, era exatamente mancomunados com os inimigos, tentar empurrar Neemias para dentro do templo, e dizer: está vendo aí, você profanou o templo, e aí a sua reputação está acabada, e aí você não tem mais credibilidade, e aí você não tem mais honra para liderar esse povo na reconstrução. Então era uma tática de se infiltrar dentro da religião, para derrotar Neemias dentro do templo. Essa é uma artimanha do diabo, é a infiltração. Eles conseguiram cooptar o sacerdote, para que aquele que deveria estar velando e zelando pela pureza da religião, está usando a religião para tentar Neemias, para derrubar Neemias. Segundo lugar, note comigo, o inimigo usa a Bíblia para tentar. Olha aí, por gentileza, o versículo 10, quando eles dizem assim: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, ao meio do templo. E essa expressão, ao meio do templo, a ideia básica aqui é ao Santo dos Santos, e lá a gente fecha a porta, e aí você nota que ele usa a Bíblia, porque tem uma profecia que virão matar-te, e a profecia tem um caráter de urgência. Aliás, virão matar-te essa noite. Deixa eu dizer algo importante aqui. Esse tipo de profetada é muito comum ainda hoje. E como você pode saber que um profeta está fazendo uma falsa profecia? É quando a profecia, entre aspas, que ele está dando, contraria a verdade geral das Escrituras. Deus não é Deus de contradição. Deus não fala uma coisa e depois derruba o que ele mesmo falou. Então, se Neemias não era um sacerdote, ele não podia entrar lá no templo. Se Neemias não era um sumo sacerdote, ele não podia entrar no Santo dos Santos. Agora, notem vocês que a falsa profecia sempre vem com essa característica de alarme, de ameaça. Então, quando alguém vier e fala: olha, Deus me revelou que vai acontecer uma tragédia na sua vida, Deus me revelou que você vai ter um acidente de carro, Deus me revelou que você vai enfrentar uma luta muito grande na sua família. Que propósito é um negócio desse? Alarmar seu coração? Deixar você sem dormir? Assaltar a sua alma com medo? As coisas de Deus não vêm para intimidar, as coisas de Deus vêm para acalmar o seu coração. Deus vem para trazer paz para a sua alma. A palavra de Deus vem para trazer cura para você e não tormento para você.
Então era uma falsa profecia. E como é que Neemias distingue isso? Ele começa a perceber o seguinte, que esta é a arma do diabo, usar a Bíblia para tentar. Foi isso que ele fez com a Eva lá no Éden. É assim que Deus disse? Não, você não vai morrer coisa nenhuma. Deus não estava levando a sério quando falou isso, não. Deus estava mentindo para você. Não foi exatamente isso que o diabo fez com Jesus no deserto? Levando-o para o pináculo, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, e ele cita o Salmo 91, mas quando o diabo cita a Bíblia, ele não cita a Bíblia de forma honesta, ele sempre acrescenta algo, ou sempre subtrai algo. No caso do Salmo 91, que o diabo citou para Jesus, ele deixou de citar um pedacinho do Salmo 91, porque dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos ele não citou. Quando é que Deus guarda você? É quando você anda em todos os caminhos de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa loucura. Deus não tem nenhum compromisso em nos guardar quando nós nos rebelamos contra Ele. Então o diabo tenta Jesus com a Bíblia aberta, mas ele não é honesto quando cita a Bíblia. Assim como essa profecia aqui dada a Neemias não era honesta, porque estava contrariando um preceito divino, que o sacerdote, e só o sacerdote, podia entrar no templo, só o sumo sacerdote podia entrar no interior do templo, o Santo dos Santos. E Neemias começa a perceber que, e tudo isso aí, era uma isca do inimigo para pegá-lo e derrotá-lo. Terceiro lugar, o inimigo usa a religião para o lucro. Olha comigo, por favor, versículos 11 e 12. Porém eu disse, homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. Quando ele diz, e quem há como eu que entre no templo para que viva? Ele está dizendo o seguinte, eu não sou sacerdote. Entrar no templo aí não é refúgio, entrar no templo aí é perigo. Entrar no templo aí não é me guardar, entrar no templo aí é me expor ao fracasso, à derrota. Irmãos, prestem bem atenção, que determinadas tentações que nos atingem, poderiam ser resistidas com o escudo da fé, quando você conhece a Bíblia. O conhecimento da Escritura livra você de determinadas ciladas do diabo. Como é que Jesus resistiu o diabo no deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Se Deus não entra em contradição, se a palavra de Deus é a verdade, e ela é, então qualquer coisa proposta a você no campo religioso ou outra área, que venha contrariar algum preceito divino, não entre nessa, não entre nessa. O que livrou Neemias foi exatamente isso, esse conhecimento que ele tinha das Escrituras. Mas veja o que estava por trás no versículo 12 comigo. Vamos ler o 12 comigo? Vamos lá? Então, vamos juntos? Então, percebi que não era Deus que eu enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Neemias tem essa percepção e esse discernimento, que essa profecia não era uma profecia enviada por Deus, que esse camarada não era um agente enviado por Deus, que essa profecia não era a favor dele, mas era contra ele. E ele descobre mais, ele descobre o que é que está por trás desse sacerdote, quando o chama para ir com ele para o templo e fechar as portas. E ele deixa claro isso, o que estava por trás era dinheiro, o que estava por trás era o lucro, o que estava por trás era a grana que esse camarada havia recebido dos inimigos de Israel, Sambalá e Tobias, que o subornaram. Irmãos, é muito triste quando um líder religioso abre mão da verdade, abre mão da sua consciência, abre mão dos absolutos de Deus e vende o seu ministério pelo lucro. É muito triste isso. Quando alguém propõe algo em nome de Deus, que está na contramão da palavra de Deus,
para oferir vantagens. E parece-nos, meus amados, que ainda hoje essa ideia de oferir vantagens usando a religião é uma coisa muito comum nos nossos dias. Tantas pessoas vendendo o seu ministério, tantas pessoas vendendo a sua consciência, tantas pessoas pregando um outro evangelho, um falso evangelho, para ganhar dinheiro, para ter lucro, para oferir vantagens financeiras. É muito triste quando o dinheiro fala mais alto. É muito triste quando igrejas vão se transformando em fontes de lucro para líderes inescrupulosos, que já perderam o temor de Deus, que já venderam a sua consciência, que já renderam o seu ministério no balcão do lucro. É isso que está acontecendo aqui, e parece-nos, e como de fato é, a Bíblia mais atual do que os jornais diários que estão circulando aí no mercado literário. Quarto lugar, o inimigo usa a falsa profecia para impressionar. Volte os olhos comigo para o verso 10, porque você nota aí o que está escrito, ó. Disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, leia meio do templo como se fosse o santo dos santos, e note mais, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Em outras palavras, a tentação, ela sempre tem esse apelo, e esse senso de urgência, é para agora, não dá para você pensar até amanhã não, a decisão tem que ser agora, vamos embora, é agora, eu vou junto com você, vamos juntos. Mas por que tem que ser agora? Porque os inimigos vão matar você, e tem uma coisa, tem que ser agora porque é de noite que eles vão matar você, então ou você vai agora ou você morre. É a pressão, é a urgência, é a tentativa de impressionar e pressionar você. Parece que a tentação não deixa para você um escape, uma alternativa, de você sair dessa. Foi com esse sentimento aí que Neemias é tentado a transigir os seus valores. Mas em último lugar, nesse ponto, o inimigo usa todas as armas para macular a honra do povo de Deus. Volte os olhos agora comigo para o verso 13. Pode ler comigo o 13? Vamos lá? Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Então preste bem atenção, eles já haviam utilizado todos os métodos possíveis para paralisar a obra, todos os métodos que usaram fracassaram. Qual é a última alternativa deles? Como é que eles querem parar a obra agora? Destruindo a reputação do líder. Se eu destruir a reputação do líder, tendo motivo agora para infamá-lo, difamá-lo, vituperá-lo, ele perde o quê? A credibilidade. Se ele perder a credibilidade, o povo vai embora e não vai fazer a obra. Agora, preste bem atenção que a motivação é essa, é destruir a reputação de Neemias. Qual é a arma usada para isso? Uma arma religiosa, espiritual. Vamos nos proteger, como se o sacerdote estivesse muito interessado na segurança de Neemias. Nós vamos juntos lá para o templo, para o meio do templo, Santo dos Santos, e vamos fechar a porta. As portas todas vão ser fechadas. Por quê? Porque pressupõe que os inimigos não viriam para profanar o templo, que os inimigos não teriam coragem de arrombar as portas do templo, que os inimigos não atentariam contra a vida de Neemias dentro do templo. Porém,
Estar dentro do templo para Neemias não era segurança, era expor-se exatamente à tentação que lhe acontecia, que era terem motivos para infamá-lo, para dizer: não, você pecou, você não é sacerdote, você não tem esse direito, você não tem essa credencial, você não tem essa autoridade, portanto você profanou o templo, você profanou o sacerdócio, e você está arruinado agora. Vocês acham que esse tipo de tentação ainda existe hoje? Então notem, irmãos amados, que a palavra de Deus, quando diz que ela é viva e ela é atual, é isso mesmo. As situações podem mudar, mas os métodos que o diabo usa para nos apanhar, nos derrubar, nos destruir, são as mesmas armas. Nós temos que nos acautelar e vigiar, para não cairmos em tentação. Neemias entende uma coisa: o bom nome vale mais do que as riquezas, e a vida dele era a base da liderança dele. Por isso ele, por discernimento espiritual, não cede a mais essa pressão e tentação. Mas vamos ao segundo ponto desse texto. Agora o inimigo não está escondido apenas atrás da religião. Em segundo lugar, o inimigo está escondido atrás do poder econômico. Então vamos ver isso, versos 10 a 13. Que métodos eles usaram para se infiltrar? Se você perceber, eles, olha o versículo 12 comigo, 6:12. Então percebi que não era Deus quem o enviara, tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Tem um ditado popular que diz assim: todo homem tem um preço. É verdade isso? Não. Se você admitir que esse ditado popular é verdadeiro, então você está relativizando a verdade. Se o camarada te oferecer R$1.000 para você fazer uma coisa errada, você diz não. Se oferecer 1 milhão, e se forem 10 milhões? E se forem 100 milhões? Bom, o Lava Jato, que está correndo risco agora, provou que tem muita gente que tem preço. Mas quando a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riquezas, há muitos homens e mulheres de Deus que não se vendem, e Neemias era um desses. E o que Deus espera de você e de mim é que nós sejamos também dos tais. E talvez valeria a pena recordar o que está escrito na Bíblia nessa conjuntura: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o cara ganhar uma bolada e mandar muito dinheiro para fora do Brasil de forma desonesta e não ter paz para dormir? E ter o chicote da culpa atormentando de dia e de noite? O que adianta a pessoa oferir as vantagens imediatas do suborno e transigir com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, mas ter que enfrentar o juízo de Deus? Então Neemias está trazendo aqui a ideia para nós que uma das maneiras que o inimigo do lado de fora consegue entrar dentro dos muros de Jerusalém que estavam sendo construídos para tentar o povo, pegar alguns líderes religiosos e encher o bolso deles de dinheiro e suborná-los, e trazer os aliados de Deus, os líderes espirituais de Deus, para o lado deles, para que com sutileza, com mentira, com falsa profecia e com arranjos psicológicos de pressão, tentem capturar Neemias nesse cipoal do engano religioso.
para levá-lo à queda e ao desastre. Segundo lugar, irmãos, você percebe então que nesse ponto aqui econômico, o inimigo se instala seu quartel-general dentro do templo, porque eles foram subornar não alguma outra pessoa, senão os sacerdotes. Você já pensou isso? Quando a casa de Deus se torna o quartel-general do inimigo? Não foi isso que Jesus denunciou, quando ele disse o seguinte: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em quê? Em covil de salteadores. O que é um covil? O que é um covil? Covil é o local para onde o ladrão que acabou de assaltar alguém foge, corre, para buscar abrigo, para se esconder, para não ser pego. É muito triste isso, não? É quando a casa de Deus é usada para ser abrigo do inimigo, ser fonte tentadora para derrubar os servos de Deus. Quando você vê hoje muitas igrejas comercializando o sagrado, vendendo o sagrado, e transformando a igreja numa empresa, e transformando o púlpito num balcão, e transformando o evangelho num produto, e transformando o templo numa praça de negócios, e transformando os crentes em consumidores, isso deveria trazer-nos essa indignação que ocupou o coração de Neemias. Segundo lugar, o inimigo se instala no centro nervoso do poder econômico. Agora note você que não é apenas o templo, mas no centro nervoso do poder econômico. Olha comigo agora os versículos, capítulo 6, a 17 a 19. Vamos lá comigo? Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá vieram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para o quê? Me atemorizar. Então vamos ver que Neemias está enfrentando dois ataques agora diferentes. Um ataque de fora, que eram Tobias e Sambalá, e o ataque de dentro, que eram quem? Os nobres. Se você se lembra, no capítulo 5, ele já lidou com esses nobres, lembram lá? Quando o povo está com as mãos na obra, construindo os muros, e de repente, alguém que está trabalhando aqui do lado, está passando fome, não tem comida na panela, e desse lado de cá estão alguns nobres, que aproveitando a miséria desse pobre aqui, acabou comprando a casa dele, a terrinha dele, o que ele tinha dentro de casa, e quando não tinha mais nada, comprou os filhos dele, a mulher dele, tornou todo mundo escravo dele. E aí Neemias confronta esses homens e diz: vocês são usurários, vocês aproveitaram a situação difícil do seu irmão para tomar o que tinha, na hora do aperto dele, faça-me o favor de devolver. Só que eles devolveram, mas o coração não mudou. Aqui tem um risco, irmãos, que é muito importante pontuar. Às vezes a gente até toma decisões certas, numa hora necessária ou uma hora de exortação, mas não houve uma mudança real do coração. Dali para frente, ainda se abre o flanco para cometer novos deslizes. Se você percebeu, esses nobres estão reconstruindo os muros com Neemias, mas eles estão aliados aos inimigos de fora que querem impedir o avanço. Com isso, sabe o que eu quero dizer, irmãos? A desgraça econômica sempre
serve aos interesses de alguém. Acho que não precisa ser um economista para saber disso. Quando uma pessoa, por exemplo, está passando fome, e ela não tem mais dinheiro, ela corre atrás de quem? Para pegar dinheiro. De quem? De um agiota. E depois, esse agiota suga o sangue dela. Esses nobres eram verdadeiros agiotas. O povo estava passando dificuldade, não tinha dinheiro para comprar pão para casa, mas o cara falou: eu tenho uma terra, então compra a sua terra. Alguém já disse que quando você vai comprar algo, tem 3 alternativas para você comprar. Você compra de quem vende, você compra de quem quer vender, você compra de quem precisa vender. Quando você precisa vender, quem é que faz o preço? É o comprador. Pois era essa a situação lá. Os nobres aproveitavam essa situação, compraram as terras, compraram as vinhas, compraram as casas e começaram a comprar as mulheres e os filhos. Eles eram usurários. Portanto, embora estivessem trabalhando no mesmo muro, a motivação desses nobres não era a mesma. Eles não tinham interesse, na verdade, em reconstruir Jerusalém, porque a miséria do povo interessava a eles, para se enriquecer ainda mais. Oh, irmãos, parece que eu estou lendo os jornais de hoje. É isso que você está vendo acontecer todo dia, toda hora. Quem eram os nobres? Eles eram o quê? Usurários, né? Os nobres, você quer saber se eles eram usurários ou não? Olha aí capítulo 5, versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários cada um para com seu irmão. Convoquei contra eles um ajuntamento, um grande ajuntamento. Bom, os nobres, além do mais, além de usurários, eles tinham outro problema. Eles eram o quê? Desleais. Olha o 6,17 comigo. Também naqueles dias, alguns nobres, ainda bem que Neemias tem o cuidado de não falar todos os nobres, né? Aliás, só nota de rodapé aqui. Muito cuidado quando a gente for fazer uma referência, todo mundo ou ninguém. Igreja às vezes corre esse risco de cometer esse erro. Está todo mundo comentando. Quem é todo mundo? Mas quem é todo mundo? Às vezes é uma pessoa, às vezes são duas. E quando você diz, todo mundo está comentando, você faz o quê? Você passa um alarme, você alarma todo mundo, você coloca o problema como se eu estivesse assim, num desespero total. Neemias tem o cuidado de registrar aqui, que não é todos não, alguns nobres de Judá, escreveram muitas cartas, olha você, não eram poucas cartas, não, muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Agora preste atenção nisso, quem é esse Tobias? Um dos principais adversários de Israel, um dos principais inimigos que tentaram paralisar a obra. E aqui os nobres mandando carta para lá, e vindo carta de lá para cá, e trabalhando junto com Neemias, bico calado, na surdina, costurando nos bastidores contra, jogando contra o patrimônio. Como é que você chama isso? Deslealdade. Deslealdade. Eles eram desleais, eles estavam juntos, mas a motivação deles não era santa, não era boa, não era pura diante de Deus. Mas mais do que isso, esses nobres, além de desleais e usurários, eles eram traidores. Olha o verso 19 comigo, você pode ler o 19, vamos lá? Também, das suas boas ações, falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para mim atemorizar. Então vamos entender uma coisa aqui.
pensa comigo, eles não falavam para Neemias, não falavam na presença de Neemias. Neemias está aqui trabalhando, vem os nobres e falavam o que de Tobias? Escreveram, das suas boas ações falavam na minha presença. Quais são as boas ações de Tobias? Tem alguma? Olha vocês, a postura desses nobres, alguns desses nobres, estão aqui num grupinho e Neemias está ouvindo, está escutando, falando, Tobias é um cara fantástico, esse Tobias é o cara, esse Tobias é uma pessoa fenomenal. Então enchendo a bola do Tobias. Com que propósito? Com que motivação? Com que objetivo? Para acabar com o ânimo de Neemias, para desestabilizar Neemias emocionalmente, para ver se Neemias perde a compostura e sai para uma situação de confronto, ou de conflito, ou de guerra, ou de briga interna, para desestabilizar o trabalho. Na verdade, eles são traidores porque eles estão aliados com o inimigo, elogiando o inimigo, na presença do líder que está lutando para a reconstrução dos muros. Isso é traição. Mas se você perceber, eles são mais do que traidores, eles são delatores, porque diz que, e as minhas palavras lhe levavam a ele. O que significa isso? Pense você, Neemias está dando uma instrução aqui, vamos fazer isso, isso e isso, vamos tomar essa e aquela medida, vamos resolver o problema dessa maneira. Daqui a pouquinho, o inimigo lá fora está sabendo tudo o que está acontecendo aqui dentro. Eles levam para Tobias todas as estratégias de reconstrução que Neemias estava estabelecendo com o seu povo. Eles estão sabotando a obra. Eles são piores do que os inimigos, porque os inimigos estão tacando de lá para cá, mas não estão aqui dentro. Eles estão aqui dentro se fazendo de amigos e tentando desestabilizar a obra. Vocês estão percebendo a gravidade desse problema aqui? Então, vamos para o último ponto da nossa meditação. O inimigo vencido pela intervenção de Deus. Bom, você está enfrentando um problema, agora como é que vence um problema desse? Em primeiro lugar, Neemias vence esses inimigos usando a arma da coragem. Olha o verso 11 comigo. Porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. Ele está usando duas coisas aqui. Primeiro, coragem não é loucura. Coragem não é irresponsabilidade. Tem muita coragem, irmãos, que não passa de loucura. Não basta ter coragem, é preciso ter sabedoria. Imagina um cara que tem muita coragem e vai enfrentar 10 homens armados de peito aberto, vai morrer. Isso não é coragem, isso é loucura. Ele tem coragem, um homem como eu fugiria, isso é coragem. Mas qual é a sabedoria? A sabedoria é exatamente a expressão que ele vai usar aí no verso 11. E quem há como eu que entre no templo para que viva? Ele está dizendo o seguinte, eu não sou um sacerdote, então o templo para mim não é refúgio. Eu não sou um sacerdote, portanto eu não posso entrar lá no interior do templo, no Santo dos Santos. Eu não sou um sacerdote, portanto entrar lá não é viver, entrar lá é dar motivo para morrer. Isso é sabedoria, isso é conhecimento, isso é discernimento espiritual. Coragem precisa vir aliada com discernimento espiritual. Essa foi a primeira arma que ele usou para vencer o inimigo. Segunda arma, Neemias usou a arma do conhecimento da palavra de Deus. Olha comigo aí, versículo 12. Então eu percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Vamos entender isso aqui, irmãos. Como é que Neemias descobriu que essa profecia era falsa? Me ajudem.
Por quê que ele descobriu? Eles estão querendo que Neemias entre aonde? Dentro do templo. O que a palavra de Deus dizia sobre isso? Quem podia entrar lá para oficiar? Só o sacerdote. E no Santo Santos, quem podia entrar? Só o sumo sacerdote. Então, uma profecia que leva você a fazer o que a Bíblia proíbe, não pode ser uma profecia de Deus. Não pode vir de Deus. Então, isso aí é uma falsa profecia. O conhecimento bíblico salva Neemias. É hora de estudar mais a Bíblia, para que quando as propostas do diabo vierem enviesadas de coisa santa, a gente possa ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Terceiro, Neemias usou a arma do discernimento espiritual, exatamente o conhecimento. Quando você conhece, você tem discernimento. Quando você tem a sua mente formatada e regida pela palavra de Deus, você toma decisões à luz do conhecimento que você tem, e nós chamamos isso de discernimento espiritual, porque ele vai discernir no verso 12 e 13, que a motivação que está por trás é o suborno. Versículo 12, parte B, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Então o que está por trás não é salvar a vida de Neemias, o que está por trás é o bolso cheio de dinheiro dos sacerdotes. Quarto lugar, qual foi a arma que Neemias usou? Neemias usou a arma da integridade pessoal. Olha o verso 13. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Irmãos amados, o ponto aqui é muito importante. Neemias entende uma coisa: ele só pode liderar o povo porque tem autoridade espiritual para liderar o povo. Essa foi a última trincheira que tentaram derrubar. Se a gente derrubar esse homem e tivermos motivo para infamá-lo, então a liderança dele acaba. A integridade pessoal dele o livrou de ceder a essa tentação. Quinto lugar, Neemias usou a arma da oração. Olha o versículo 14 comigo. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Veja bem que tinha muita gente contratada a peso de ouro para derrubar Neemias. Olha que coisa incrível. Ele estava cercado de gente que fora subornada por dinheiro para tentá-lo através das coisas sagradas, com falsas profecias. Isso é triste, profundamente triste. Como é que resiste a isso? Orando. Orando. Não é possível vencer a tentação sem a arma da oração. Mas, em sexto lugar, como é que Neemias vence as tentações do inimigo? Neemias usou a arma do trabalho perseverante. Olha o versículo 15 comigo. Vamos lá? Você pode ler o 15 comigo? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Há quantos anos que Jerusalém estava debaixo de escombros mesmo? Mais de 120 anos. Pense comigo que menino nasceu vendo escombro, cresceu vendo escombro, envelheceu vendo escombro, morreu vendo escombro. E essa geração que nasceu e morreu olhando para os escombros, talvez dissesse o seguinte: esse troço nunca vai passar, nunca vai ser reconstruído, impossível. Primeiro, porque tem muitos inimigos à volta que não estão interessados. Segundo, porque o povo veio para cá, está pobre. Terceiro, porque não tem ninguém que se importa com a gente, estamos entregues ao pobre e desprezo. E quarto, porque não tem ninguém para liderar a gente nesse negócio. Como é que começa essa reconstrução? A mais de 1000 quilômetros de Jerusalém.
Quando um homem escuta um testemunho, ele faz uma pergunta e escuta um testemunho, e aí se coloca nas mãos de Deus, para resolver o problema. E aquilo que parecia impossível, em 52 dias foi concluído. Não com facilidades, mas com ataques de fora e ataques de dentro. É por isso, irmãos, que eu entendo que o livro de Neemias, para mim, é o melhor e maior manual de administração escrito na história da humanidade. Oxalá os grandes líderes, sejam os políticos, sejam os empresários, sejam aqueles que comandam grandes empreendimentos, mergulhassem nesse livro, entendessem esse livro. Esse é um manual de sabedoria administrativa, de eficácia na administração. Mas ainda, só concluindo agora, Neemias reconhece que a vitória vem de Deus. Olha comigo o verso 16 e nós terminamos aqui. Vamos ler juntos o verso 16, vamos lá? Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos vizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Eu acho isso muito bonito, sabe por quê, irmãos? Aqui tem um grande outro perigo de um líder, é diante do sucesso que ele alcança, ele pensar que isso é fruto do seu trabalho, das suas mãos. É o perigo de ele se exaltar. Eu fiz. Lembra do Nabucodonosor, quando ele olha para a grande Babilônia e diz: esta é a Babilônia que eu construí, eu fiz, eu sou grande. Neemias, ao concluir esta obra, em 52 dias, debaixo de terríveis oposições, dificuldades, ele conclui dando a Deus a glória pelo sucesso da obra. E ele faz questão de registrar que os inimigos decaíram muito no seu próprio conceito, porque eles zombaram: esse murozinho aí, passa na raposa, derruba. Eles não vão conseguir nunca terminar. Vão escrever carta aberta sem que está mal intencionado. Vão contratar profetas e profetisas para profetizar contra ele, e essa obra vai parar. Com todas as armas que usaram de intimidação, de boataria, etc, 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 a obra avançou e foi concluída. E quando foi concluída, o ânimo do povo foi lá, os inimigos foram lá para baixo. E os inimigos todos tiveram que reconhecer uma coisa. O que é que reconheceram? Que foi por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Se você e eu temos vitória, irmãos, isso é por causa da intervenção de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para lidarmos com as mesmas pressões e tentações, com esse discernimento de Neemias, com esse conhecimento de Neemias, com essa coragem de Neemias, com essa dependência de Deus de Neemias. Pai amado, nós nos alegramos em Ti, porque a Tua palavra é atual, é viva, é oportuna, é prática, é necessária para nós, e nós pedimos que Tu nos dês olhos espirituais para vermos, ouvidos atentos para percebermos, e coração disposto para Te obedecermos. Meu Deus, nós vivemos em dias tão difíceis. Este retrato que acabamos de ler e examinar, parece-nos que é um diagnóstico da nossa nação, parece-nos que é um retrato da igreja brasileira, parece-nos, Deus, que nós estamos exatamente dentro desse cenário, e então nos dá graça, ó Deus, e sabedoria, e discernimento, e prudência, e força, e coragem, e dependência do Teu Espírito, para que nós sejamos mais do que vencedores,
em Cristo Jesus. Que as nossas mãos não se afrouxem e que nós não ensarilhemos as armas, porque de fato a luta continua, mas a vitória nossa está garantida em Cristo Jesus. Bendito é o teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém.